Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, né? São as nossas reflexões diárias, sempre disponibilizadas para você às 5h05 da tarde, de segunda a sexta-feira. Para nós é uma alegria trazer essa reflexão, são sementes que a gente deseja aí plantar nos nossos corações, de maneira que a gente possa conhecer a cada dia, a cada momento da nossa vida, a palavra de Deus para nós, Jesus, que é a respeito dele, é sobre ele todas as coisas. Essa semana nós vamos estar falando dele, né? Jesus, e os nomes que a gente encontra, que ele se identifica ou que ele é identificado nas Escrituras Sagradas. E o nosso tema de hoje, né, é Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida, né? Olha que coisa mais bonita. O mais maravilhoso das Escrituras Sagradas é perceber o quanto, né, ela nos fala de coisas simples, como ela usa de elementos simples do nosso dia a dia, coisas naturais, para que a gente compreenda a grandeza e a profundidade, a maravilha das coisas sobrenaturais. E Jesus vem para dizer a nós, né, eu sou o pão da vida. E eu quero ler esse texto que está lá no Evangelho de João, quando ele declara, né, eu sou o pão da vida e aquele que vem em mim não terá fome. Ou seja, não é apenas essa fome física, né? Não é apenas um alimento do nosso corpo, não é apenas dizer, olha, você vai ser alimentado na sua necessidade mais básica. Jesus é também aquele que traz a nós o pão, ele nos ensina a orar sobre o pão de cada dia. Ele não é apenas aquele maná. Jesus fala assim, olha, Moisés deu para vocês o maná, quem deu o verdadeiro pão foi o meu pai, né? A gente lembra lá da história do povo no Egito, quando eles saem e vai em direção a Canaã, terra prometida, e pela caminhada eles passam por onde? No deserto. E Deus os sustenta, né? Deus os guarda, Deus os mantém em toda a jornada de 40 anos, trazendo para eles no deserto o maná, que era um pão, era como se fosse o orvalho que cai, faz ali bijus, né? E as pessoas comiam o maná. É interessante que o maná não podia ser guardado de um dia para o outro, ele precisava ser colhido diariamente. Por isso essa história contada por Jesus, que nos ensina a orar, ele diz, olha, pede a Deus o pão nosso de cada dia. E agora Jesus está trazendo para nós uma palavra absoluta, ele está dizendo, eu sou o pão da vida. E aquele que vier, aquele que se alimentar de mim, aquele que experimentar de mim, aquele que comer de mim, não terá fome. E ele não está dizendo apenas dessa fome física, ele está falando da fome de vida, né? Ou seja, quando nós nos aproximamos de Jesus, é nele que nós vamos encontrar a plenitude, a satisfação do nosso viver. O poeta já dizia, né? Você tem fome de quê? É uma pergunta, né? Se você tem fome de Deus, você tem fome de conhecer das coisas maiores, caminhe por Jesus. Porque essa tentativa de satisfação de viver em outras coisas, muita gente está buscando, eu vou ser satisfeito o dia que eu construir família. E a gente está vendo que mais da metade dos casamentos terminam em divórcio. Parece que não deu tanto aquela satisfação como imaginava. Outros podem dizer, não, eu tenho fome de ser famoso. Então as pessoas estão fazendo as coisas mais absurdas para encontrar reconhecimento, né? Encontrar popularidade nos nossos dias. Outros dizem, não, eu tenho fome de uma vida folgada, eu vou trabalhar, eu quero dinheiro, eu quero ter pão não apenas por dia, eu quero garantir o pão por muitos anos na minha vida. Mas Jesus diz, se você quer encontrar verdadeira, né, satisfação, contentamento no viver, você precisa se alimentar de quem Jesus é. É Ele que vai trazer a satisfação nos seus pensamentos, na sua vida diária, na sua relação conjugal, na sua vida como pai, como mãe. É Jesus, é tudo sobre Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos Jesus na trilha. É Ele, não é a respeito da religião, não é a respeito das coisas que Ele pode nos dar, é a respeito dEle. Então quando a gente está falando, olha, eu quero uma vida com Deus, é com Jesus. Ele é a imagem visível
do Deus invisível. Portanto, Jesus é o pão da vida. É o pão que alimenta a cada um de nós da verdadeira vida. É nele que você vai conseguir a satisfação do seu viver. Pare e pense. Você tem fome de quê? Você tem fome de paz? Jesus é a sua paz. Você tem fome de vida abundante? Jesus é a sua vida abundante. Você tem fome de prazeres? Jesus é o prazer maior. Você tem fome de significado na sua vida? Jesus vai trazer todo o significado na sua jornada. Por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, ela revela quem Jesus é. Todas as histórias da Bíblia são tratadas, são sombras ou são figuras de quem Jesus é. E ele diz, eu sou o pão da vida. Se alimente dessa palavra, que você vai se alimentar do nosso Senhor Jesus. Leia a Bíblia, medita nela e aprenda o que ele tem para te ensinar. Que Deus te abençoe.